Careca de Saber, com Leandro Carnal. Olha, hoje a Band News FM incorpora-se a outras emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, estreando uma nova coluna com uma figura querida, conhecida, acompanhada, polêmica, controvertida, discutida, lida por milhões de brasileiros. É o nosso querido amigo, historiador, doutor em História Social pela USP, autor de inúmeros livros, muitos deles com grande vendagem, membro do Conselho Editorial de muitas revistas do país, colunista do Estado de São Paulo, do nosso Estadão, e também agora da Band News TV, da Rádio Bandeirantes e da Band News FM a partir de hoje. Estou falando do nosso Leandro Carnal. Bom dia, Leandro. Bom dia, Boechat. Bom dia, Barão. Bom dia, Carly. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma honra e um prazer estar aqui, mas eu acho que eu não sou polêmico nem debatido. Sou super doce e linear, Boechat. Polêmica fazem com o que você diz, não Exatamente, é que você... porque eu sou incapaz de uma polêmica. Agora, o Leandro Carnal será o protagonista aqui de uma coluna que me dá uma alegria adicional, porque ela se chama Careca de Saber. Quando o Leandro entrou aqui com a sua calva predominante, eu disse, Leandro, nós, os carecas, dominaremos o mundo, viu? Pink cérebro, né? Bald and bald. Cabeças brilhantes por aqui, parafraseando o William Correia. Bom, os ouvintes estão ansiosíssimos já há algum tempo, Leandro, com a estreia da sua coluna aqui na Band News FM. Ela vai ser todas as terças-feiras, por volta aqui das 8h20 da manhã. Vocês sabem que aqui o horário não é uma coisa prioritária, mas em torno das 8h20 o Leandro estará conosco sempre aqui para bater um papo. Você pode mandar mensagens para cá também, o Barão, a Carla vão monitorando, vocês podem interagir conosco. Esta coluna do Leandro Carnal vai ser reprisada ao longo da programação, ao longo do dia, aqui na Band News FM. Você vai poder saber dos horários exatos também com os nossos âncoras, nossos apresentadores aqui. Carnal, o tema da sua coluna hoje é momento político e religião. Eu quero provocar um pouco a abordagem desse tema, mas antes eu quero saciar uma curiosidade pessoal. De onde vem o nome Carnal? Carnal tem ascendência alsaciana, minha família tem identidade alemã no Rio Grande do Sul. Minha mãe era luterana, sobrenome Schlusen, e os carnais, que eram paroxítonos, Carnal com H, viraram Carnal e acabou sendo... assim que eu sou conhecido em São Paulo. É ascendência alemã. Ascendência alemã, no caso do Carnal, especificamente Alsácia, onde temos parentes franceses chamados Carnot. Mas tem Carnal na Alsácia ainda hoje? Tem Carnal na Alsácia, com essa tem Carnal, grafia exatamente. E nos Estados Unidos também. Nós temos metástase pelo planeta todo. Né? Você sabe que há muitos anos, uns 2 séculos, eu fui a Genebra, primeira vez que eu estive em Genebra, e os Boechat são de ascendência suíça. E eu fui a Genebra achando que ia achar um monte de Boechat pelas ruas. Aí entrei num orelhão, não, como é que chama? Cabine telefônica, naquele tempo eram fechadinhos e tal, e tinha os catálogos da cidade. Eu folhei, fui lá na letra B. Sabe quantos Boechat tinha em Genebra? Nenhum. Estão extintos. Se os Boechat fossem católicos, Genebra dominada por Calvino tem eliminado todos os Boechat. Os sobreviventes são os emigrantes. Carnal, me conta uma coisa. Momento político e religião. Tivemos uma vitória importante, bem expressiva do ponto de vista do volume de votos, da diferença em relação ao concorrente no Rio de Janeiro com o bispo Marcelo Crivella, senador, ex-bispo, enfim. E há muita discussão em torno disso, do empoderamento de grupos religiosos na política e tal. Eu queria que você discorresse um pouco sobre esse tema, o momento político e religião. Para um historiador, Boechat, é importante lembrar que a religião é parte da nossa política desde o início. O quadro fundacional do Brasil, pintado no século XIX por Vítor Meirelles, Primeira Missa no Brasil, mostra aquela ideia lá em 1500 do Frei Henrique de Coimbra fundando o Brasil com a armada portuguesa, Pedro Álvares Cabral, os indígenas, em torno de uma missa. A religião, especialmente a católica, foi a única oficial até a República. Padres eram absolutamente constantes. Nós temos aqui o exemplo em São Paulo do padre Feijó, regente do Brasil, senador do Império. Mesmo governantes não ligados à religião, como Getúlio Vargas, fizeram questão de inaugurar o Cristo Redentor, a 12 de outubro de 1931.
significando que religião faz parte da nossa tradição. Sempre houve padres, bispos, eleitores católicos, listas elaboradas pela Igreja Católica para que o católico votasse bem. A novidade é o crescimento dos grupos pentecostais e neopentecostais, que passam a integrar ativamente a política, passam a exigir um justo espaço representativo, já que hoje talvez sejam 1/4 da população brasileira, e exatamente no único estado brasileiro onde os protestantes superaram os católicos, que é o Rio de Janeiro, de lá sai o bispo Crivella, com ligações familiares e institucionais com a Igreja Universal do Reino de Deus, nosso ex-ministro da Pesca, religião e pesca também sempre se deram bem, né? Pescas milagrosas. Exceto pelo detalhe que ele não conseguiu o milagre da multiplicação. Não, isso é exagerado. Dos peixes, enfim, da proliferação de peixes na sua gestão. E aí o ministro da Pesca e senador se tornou o prefeito do Rio de Janeiro. Agora, se tivesse sido eleito o candidato do PSOL e eleito agora o candidato Crivella, nós temos que lembrar que o Rio de Janeiro é um estado que está com problemas estruturais, é um estado que foi pensado todo o seu sistema para um barril de petróleo a mais de $100 e o barril caiu um pouco desse preço ultimamente. Resultado, quem assume o Rio de Janeiro está apostando numa vitrine da segunda cidade do país, está apostando todas as suas cartas. Então, eu não sei se o candidato Freixo deve estar triste ou feliz de não ter sido eleito. Acho improvável que ele esteja feliz. Li hoje declarações dele nos jornais do Rio, ele deu uma entrevista exclusiva para o Globo, fazendo uma análise do resultado da eleição, atribuiu parte de sua derrota à crise da esquerda, que ele diz que é a mais aguda desde a ditadura militar. Momentos de ação de campanha, achou que demorou a reagir aos ataques do Crivella. Fosse como fosse, me parece que a vitória do Crivella dificilmente teria outro resultado da eleição do Rio de Janeiro, diante também do que o próprio Freixo representava como opção para os eleitores, né? Um pouco estreita, lá na ponta esquerda também, né? Houve uma polarização entre extremos, né? O que torna a eleição interessante, porque geralmente nós temos que escolher entre candidatos que são do mesmo tipo. No Rio de Janeiro nós tivemos um espectro político mais polarizado, como tivemos no Brasil, por exemplo, entre Lula e Fernando Henrique, ou entre Serra e Fernando Henrique e Lula e assim por diante. Ou seja, é bom que o eleitor possa decidir entre dois modelos. E é um momento em que o pensamento de centro-direita está em ascensão. Mas é importante lembrar que fundo de poço em política tem mola. E que não existe nada definitivo. Eu quero lembrar que há mais de 5 ou 6 anos eu dei uma entrevista muito importante para mim, em que eu analisava o fim do PSDB, derrotado em 3 eleições presidenciais sucessivas, tendo perdido grande parte das suas grandes capitais. As pessoas diziam, haverá PSDB no futuro? E eu dizia, em política, fundo de poço tem mola e às vezes tem alçapão. Então, tudo vai depender para as esquerdas, do qual o PSOL representa uma parte e parte do PT representa outra, e outros partidos, PSTU, PCO, etc., vai depender da situação da crise, da administração que a centro-direita fizer nos próximos 2 anos. Em 2 anos nós podemos ter mais um prego no caixão da esquerda, ou podemos ter uma volta triunfal de partidos de esquerda. Por mais que eu goste ou não goste, a lógica política é pendular, a lógica política é cíclica, e a esquerda pode voltar como volta nas grandes democracias da Europa, por exemplo. Trabalhistas e conservadores, socialistas e pessoas de direita na Espanha, sempre foi uma lógica pendular que é própria da política. Não há nenhuma tragédia nisso, portanto, é importante chamar a atenção. Nós temos uma grande crise econômica no plano da União, nós temos uma crise econômica instalada em praticamente todos os estados, para não dizer, alguns em situação mais aguda, como o Rio, Rio Grande do Sul, mas a maratona, a romaria de governadores a Brasília com pires na mão tem sido frequente, e não se pode imaginar que num quadro desse que atinge a União e os municípios, a União e os estados, os municípios estejam imunes. A crise dos municípios econômica, Karnal, me parece que não aflorou ainda, porque eles estavam em processo de sucessão, de disputa eleitoral.
os números estão muito camuflados pela tentativa de reeleição dos atuais prefeitos ou por terem seus próprios candidatos. Mas eu concordo com essa tua ideia de que é preciso ver como é que vai se comportar agora a economia do município para saber se os prefeitos eleitos poderão comemorar. Mas a questão da política e da religião, que é o tema de sua coluna de hoje, tem um ponto que tem sido também muito discutido. Embora a religião, como você chamou a atenção, esteja presente na nossa política desde 1500, não foi nunca uma característica, pelo menos em tempos recentes, da Igreja Católica mobilizar-se organicamente em função de constituir bancadas, de conquistar os cargos, de dominar o processo político, de ocupar a máquina pública. Não parece ser esta a forma de agir das igrejas neopentecostais, das igrejas pentecostais. Elas são mais objetivas, mais pragmáticas nesse processo. Elas não querem influir na política como a Igreja Católica parece ter tentado fazer e fez durante muitas décadas. Elas querem controlar, dominar, ser parte do jogo político. Como é que você analisa isso? Até é justo que essas igrejas pentecostais e neopentecostais façam parte do jogo político, tenham cargo, sejam eleitos. O Congresso brasileiro é uma amostra da sociedade brasileira e é absolutamente equilibrado que haja neles representantes das igrejas variadas, que haja neles representantes totais num país que teve apenas 2 presidentes protestantes e apenas um presidente que se declarou ateu. Mesmo presidentes que não tinham... ateu? Nunca... O ateu foi Fernando Henrique. É verdade. Que tentou se declarar ateu na campanha a São Paulo como prefeito, viu que isso tirava voto, e aí ele parou de falar nisso. Mas Fernando Henrique foi meu professor na USP, absolutamente ateu, mas limpinho, boa pessoa. Mas ele deu uma recuada, então. Tal como Dilma, que tinha como proposta a defesa da liberalização do aborto, e ao ver a pressão, a repercussão negativa, Dilma também retrocedeu, o que é um sinal de inteligência política, de coerência política, ou seja, o político visa essencialmente o poder. Mesmo para presidentes para quem a religião não era fundamental, como para Dilma, ela aprendeu a incluir graças a Deus, que Deus nos ajude. Mas isso não valida, não endossa, não chancela uma certa hipocrisia no processo? Quer dizer, eu sou ateu. Mas boa pessoa também. Eu também, mais ou menos, mas aí me candidato a alguma coisa. Preciso posicionar-me de forma diferente das minhas convicções ou da ausência delas? Aí voltamos à ideia da República Romana no seu final. A mulher de César tem que parecer honesta, não? Então é importante que o candidato seja... Mas a frase inteira, ela não basta ser honesta, tem que parecer. E parecer, como Maquiavel trabalha na obra O Príncipe, também é fundamental para o homem público. Nos Estados Unidos, ele tem que levar a família, ele tem que agradecer a Deus. Aqui é fundamental que ele mostre. Já foi argumento de campanha da Marta, por exemplo, numa campanha dizendo contra o seu adversário: você sabe se ele tem família? Você sabe se ele tem filhos? Essa argumentação é uma argumentação conservadora. A questão de levar em conta a vida pessoal do candidato é uma questão típica de uma política ou norte-americana ou de terceiro mundo. Quer dizer, os europeus são menos ligados a essa questão de vida pessoal. Isso é verdade, bem diferente, né? Há um quê de canalice intrínseca da coisa. Tanto do eleito... se o cara tem família ou se não tem família, sugerindo alguma coisa que remeta à homossexualidade eventual, né? É de uma canalice atroz ainda que... E a política é o campo da canalice, mas também é o campo em que o eleitor exige do seu candidato uma probidade, um caráter exemplar que é terrível. Provavelmente eles não têm essa lição que os americanos tiveram, que o presidente Jimmy Carter, ao suceder ao governo Nixon-Ford, era o batista que frequentava a igreja, plantador de amendoim, honesto, boa pessoa, e uma completa anta administrativa. Ou que, por vezes, a capacidade moral e ética não vem ao lado da capacidade administrativa. Veja, ainda no tema religião e política, o momento político, o Crivella ontem deu declarações dizendo que com sua eleição, o Rio de Janeiro, veja, o Rio de Janeiro, que sempre foi visto como uma cidade vanguardista, em temas nacionais, etc. e tal, diz o prefeito eleito: com minha eleição, a cidade do Rio de Janeiro deu um não
a legalização do aborto e a descriminalização das drogas. Ao jogar no cenário, a partir de sua eleição, temas como esse, que são temas de discussão nacional, sendo ele um prefeito de uma cidade, portanto um município, e eu diria apenas, porque é uma discussão nacional. Não é exatamente esse o foco, o objetivo da ação política maior desses grupos pentecostais, religiosos, o próprio católico também? Sem dúvida, mas a nosso obstáculo ao aborto não nasceu com a ascensão das igrejas neopentecostais a partir da década de 70 e 80. A situação da mulher na legislação tem muito mais a ver com a nossa tradição católica do que com, por exemplo, a tradição recente de grupos protestantes como esses. Ao mesmo tempo que o prefeito do Rio diz que o Rio de Janeiro disse um não quando decidir sobre aborto ou drogas não é âmbito municipal, ele também diz que vai manter o apoio ao carnaval e vai manter o apoio à parada gay. Então, ele é um político. Ele é um homem que sabe dar uma no cravo e outra na ferradura, né? Leandro Carnal, estreando aqui sua coluna Careca de Saber, vai ser para nós, para mim especialmente, Leandro, que vou poder ter o privilégio de conversar com você toda semana. Uma alegria muito grande. Os ouvintes estão extasiados, viu, Boechat? Né? Muitas mensagens aqui, golaço da Band News FM, gol de bicicleta. O Sancler mandou mensagem, parabéns pela união das mais reluzentes e melhores cabeças pensantes do país. Calvas. Também, né? E o nosso ouvinte mandou mensagem pra cá falando o seguinte: finalmente estou representado por 2 carecas na Band News FM. Muito legal. Leandro, deixa eu te dizer o seguinte, então, todas as terças-feiras, portanto, 8h20, a gente tem um encontro aqui. O Leandro estava dizendo para mim fora do ar que acorda às 4 da manhã, o cara é doido de pedra e faz ginástica às 4h30, mesmo quando dorme à meia-noite, como aconteceu ontem, porque talvez vocês em casa não tenham visto, mas eu estava assistindo, que durmo tarde também, o Roda Viva de ontem. E o Carnal estava lá no Roda Viva conversando com blogueiros, né? Blogueiros e tendo como companhia o professor Pondé. Mas dormir é para fracos, Boechat. Tá certo. Leandro Carnal, um abraço, foi um prazer muito grande. Parabéns a todos os nossos ouvintes pela sua também. Estreia na Band News FM. Um abraço para ti. Professor. Falar dos horários, Barão? Vamos lá, terça-feira, 8h20, como disse o Boechat, ao vivo, né? Tem reprise às 10h40, às 1h40, às 5h57, às 9h40. Às quintas-feiras, uma coluna inédita do professor Leandro Carnal, uma coluna que vai entrar nos seguintes horários: 6h54, 10h40, 1h40, 5h57 e 9h40. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. 8h39, horário de verão.